E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar desse conturbado cenário externo. Eu estou com o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Professor Manuel, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando exatamente desse conflito Israel-Hezbollah. Houve uma preocupação muito grande no final de semana, quando começaram os ataques, pelo risco de uma guerra regional. Aliás, esse risco está presente e tem uma volatilidade aí de expectativas desde que Israel sofreu o ataque do Hamas e contra-atacou e iniciou a guerra contra o Hamas em Gaza. Como é que o senhor vê esse posicionamento, esse conflito? Porque o Hezbollah, de início, já atacou em alguns momentos Israel também, não é? Sem dúvida. Eles atacam com frequência. Os ataques, apesar de serem pontuais, são ataques que causam grande temor em Israel, que tem um sistema de defesa muito sofisticado. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem? Uma tensão constante que não se resolve, não é? E por que não se resolve? Tanto Israel não quer organizar um ataque muito expressivo ao Hezbollah para não ter um revide, para não ter um ataque terrorista mais expressivo, quanto também o Hezbollah não pode fazer um ataque muito pesado a Israel para não ter uma resposta. Então, eles convivem em constante tensão porque nenhum dos grupos consegue se sobrepor ao outro. E óbvio que Israel tem muito mais condição do que propriamente o Hezbollah. Israel tem um poder de armamento muito forte, conseguiria partir para uma ofensiva pesada, só que o Hezbollah é o mais armado desses grupos particulares, não é? Sem dúvida. Fora os estados, né, onde você tem o maior inimigo estatal propriamente de Israel no Irã, nesses grupos que a gente chama de não estatais ou grupos terroristas, o Hezbollah é de longe o mais organizado. Tanto é verdade que ele domina uma boa parte do território do Líbano. Nem o próprio governo libanês consegue se sobrepor a esse grupo. Então, o que a gente tem acompanhado ali na faixa de Gaza com o Hamas, que já é um grande desafio para Israel, imagine só algo muito superior. Esse é o Hezbollah. E em relação à faixa de Gaza, há uma tentativa de entendimento, há uma pressão maior da comunidade internacional de vários países. Israel disse que não está preparado para um cessar-fogo permanente, seria talvez um acordo em 3 fases e a primeira seriam 6 semanas de pausa. Porque há uma cobrança quase que global, mundial, em relação ao que está acontecendo em Gaza do ponto de vista humanitário. E cobrança até por parte dos familiares de reféns ainda presos lá em Gaza. O senhor vê possibilidade de algum entendimento diante dessas pressões todas e, inclusive, aí a gente já começa a falar do outro assunto, que são as eleições nos Estados Unidos. Eu não vejo, infelizmente, com bons olhos esse momento do conflito entre Israel e o Hamas, né, e os palestinos. Por quê? Você teve aquela primeira fase que Israel teve todo o direito de responder ao ataque terrorista que sofreu, né, um ataque terrorista que matou milhares de israelenses, um ataque totalmente injustificado. Teve um momento de resposta, teve a segunda fase de dominação da faixa de Gaza e agora entrou numa fase que é completamente injustificável. Qual é? De continuar esses ataques. Mas qual é a estratégia de Israel? E é por isso que eu não me animo muito com o cessar-fogo. Enquanto Israel, aos seus próprios olhos, não atingir os seus objetivos militares de desmantelamento do Hamas e de completo controle daquela região, ele não vai cessar. Então a negociação, infelizmente, ela só vai vir quando Israel chegar naqueles objetivos militares principais. E aí entra o próximo ponto que se diz que a gente vai discutir, o governo americano. O fiel da balança é o governo americano. E Joe Biden tinha acentuado a pressão sobre Israel justamente para um cessar-fogo, falando, não, nós não vamos aguardar esses seus objetivos militares. Existe uma questão humanitária na região, você já deu a resposta ao ataque terrorista que sofreu, agora está no momento de conversar. Essa é a pressão americana e tem total relação com o momento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos até reafirmaram o apoio a Israel diante do bombardeio, do ataque sofrido pelo Hezbollah neste final de semana, mas Kamala Harris, por exemplo, que é a vice-presidente candidata à presidência, ela questionou a situação de Gaza.
também do ponto de vista humanitário. Tem essa aliança com Israel, mas talvez com ela haja uma cobrança maior. Trump disse que se ele estivesse na presidência, sequer teria havido o ataque a Israel. Como é que o senhor vê essas perspectivas do ponto de vista das eleições com um ou com o outro? Bom, você tem um posicionamento de Donald Trump totalmente a favor de Israel, apesar que o governo americano sempre é a favor de Israel. Há uma tradição, Israel é o principal aliado norte-americano naquela região que é muito conturbada. Existe até uma expressão antiga que chama Israel de porta-aviões dos Estados Unidos naquela região, justamente pela estratégia e pela forte aliança. Então, Kamala Harris ou Donald Trump vão manter essa aliança. O que nós vamos ter é um viés maior a favor de um grupo ou de outro. Então, Donald Trump não imagina uma agenda de negociação ou de diálogo propriamente com os palestinos ou com Hamas, daria amplo apoio para que a solução fosse via imposição de Israel. Agora, a Kamala Harris, aliás, um pouco mais acentuada até do que propriamente Joe Biden, imagina algum apoio a uma conversa com os palestinos. Então, não é que os Estados Unidos mudem a sua estratégia em relação a entender que Israel é importante, tanto Kamala Harris quanto Donald Trump. O viés de como conduzir a solução, seja com mais diálogo por Kamala Harris, seja por uma imposição de uma solução israelense por Donald Trump. Agora, como é que o senhor vê as perspectivas para as eleições nos Estados Unidos? Depois da indicação de Kamala Harris, nós tivemos um avanço dos democratas nas pesquisas eleitorais e o tom de campanha é muito diferente, né? Inclusive o vice dela, a forma como ele se posiciona, a unificação dos democratas, de ex-presidentes, né? A ideia que eles passam, ela não falou, por exemplo, a questão de raça ou de identidade. Ela não ressaltou esse ponto. Para ela é uma união do país contra o que aconteceu com Trump. Inclusive, eles sinalizaram o risco para a democracia, violência, de se acabar com essa situação de conflito. Enquanto Trump vem com aquela outra posição. Né? Inclusive, seria uma posição mais extremista, mais radical, a posição também do vice dele, que até contraria, em certa medida, a posição dos republicanos mais tradicionais. O senhor acha que pode acontecer a partir daí posicionamento da população mesmo? Com certeza a gente tem aí uma questão que envolve os vices, que é um dos pontos que eu acho que é interessante. Donald Trump parecia ter acertado a escolha do vice justamente para se aproximar mais do seu próprio partido. Lembrando aqui que Donald Trump não é um quadro clássico do Partido Republicano, ele era um outsider, ele chegou a cogitar a sua candidatura, na vez que saiu vencedor, por um partido independente, uma candidatura independente. Aí conseguiu construir uma candidatura via Partido Republicano e ele tinha escolhido o vice para aproximar-se mais do partido, mas isso não funcionou, porque o vice está seguindo a sua mesma agenda, uma agenda mais independente em relação à formação clássica do Partido Republicano. Já Kamala Harris, ela acertou na escolha, pelo menos por enquanto. Ela buscou unir o país com figuras com origens diferentes, a dela e o do vice, mostrando uma união nacional. Então, ela acertou no sentido de seguir aquilo que o Obama já tinha feito. Obama, em nenhum momento, se a gente acompanhar as candidaturas dele, ele se apresentou como representante só de uma parte da sociedade. Ele mostrou que tem uma origem importante, que tem uma candidatura representando o interesse dos negros, que é importantíssimo na sociedade mundial, na sociedade americana também, a sua origem humilde, de bolsista, tudo isso. Mas ele nunca falou que só representava esse grupo. E Kamala Harris está acertando também nessa questão. É uma armadilha. Para quem representa um segmento da sociedade, às vezes a armadilha é parecer que só representa aquele. Exatamente. Então ela construiu e trouxe um vice de origem humilde, um vice também com uma carreira militar interessante. Então ela conseguiu unificar. Até agora ela acertou. O único risco que ela tem é no debate, porque Donald Trump vai muito bem em debates e Kamala Harris, ela não tem tanta experiência quanto tinha Joe Biden. Esse é o risco para ela. Eu agradeço muito a presença de Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Vocês.